Olha essa pergunta aqui, ó. O cara tem medo de Deus querer que ele seja pobre e pergunta qual é a causa desse medo dele. A causa desse medo, meu filho, ela é muito antiga. Ela vem daquele sussurro original da serpente, quando ela diz aos nossos primeiros pais assim: ele mentiu. Nada vai acontecer se vocês comerem um fruto. Ele enganou vocês. Na verdade, ele não está querendo que vocês se deem bem. Ele não está querendo que vocês sejam como deuses, conhecedores do bem e do mal. Entendeu? Esse sussurro original ecoa na alma da gente. E a gente acredita que Deus engana, que Deus mente, que Deus quer o mal, que de alguma maneira Deus é ruim. No fundo da alma humana, por mais que isso fira algumas pessoas, né? Por mais que algumas pessoas se sintam mal ao escutar isso, a verdade é que, no fundo da sua alma, no fundo da minha alma, existe uma desconfiança profunda de Deus. Existe um ódio a Deus. Existe um olhar que vê Deus como inimigo. Entendeu? Todos nós temos isso, carregamos isso na nossa alma. Ora, se nós vemos Deus como nosso inimigo, então é claro que a gente vai ter medo da providência e da vontade dele. Cara, se tu tem uma pessoa que te odeia, e essa pessoa diz assim: fulano, fica tranquilo que eu vou traçar um plano para a tua vida. Quando esse plano chegar na sua mão, qual a primeira coisa que você vai pensar? Eu não vou fazer isso não, isso aqui vai me ferrar. Fulano quer meu mal, ele não quer meu bem não. Não é óbvio, porque ele é seu inimigo. Você vai confiar nos planos do seu inimigo para a sua vida? Óbvio que não. Agora, se foi alguém que fez um plano e esse alguém lhe ama profundamente e disse: cara, eu já sei como tu vai dar certo, faz tal coisa, fala com fulano, conversa com cicrano, faz isso, isso. Você olha aquele plano e diz: rapaz, eu vou confiar nesse plano porque fulano sabe o que diz e ele gosta de mim. Ele não ia me ferrar não, eu vou fazer esse negócio. Não é assim que funciona? Pois bem, essa é a nossa dificuldade com a vontade de Deus. A gente acha que ele não nos ama e que ele quer ferrar a gente. Por isso que a grande luta que nós travamos todo santo dia, mesmo sem perceber ou com um certo grau de consciência, é a luta de acreditar que Deus é bom. Parece absurdo, né? Mas parece absurdo porque todo mundo tem a ideia da bondade de Deus quase como um dado cultural. Mas isso não reverbera na alma, entendeu? A gente sabe da bondade de Deus, todos nos falam da bondade de Deus, mas a gente não acredita mesmo, porque é um defeito de fábrica. Nós somos brinquedos quebrados. A gente veio com esse defeito de fábrica, de acreditar que Deus é nosso inimigo. Aquele eco da serpente ainda está na nossa alma. Aquele comportamento dos nossos primeiros pais de se esconder de Deus no paraíso, de acusar Deus como Adão fez. A esposa que o Senhor me deu, quer dizer, o culpado foi Deus. Todo esse ódio dirigido contra Deus ainda existe na nossa alma. E a nossa luta, como eu disse, é diminuí-lo o máximo possível. O que é um santo? Um santo é alguém que entendeu que Deus não está de sacanagem. Isso é um santo. Por isso eu insisto tanto nessa sentença. Deus não está de sacanagem. Deus não está de sacanagem. Aconteceu alguma coisa inexplicável, um mal inexplicável. Deus não está de sacanagem. Morreu alguém que eu amo. Deus não está de sacanagem. Sei lá, perdi um emprego. Deus não está de sacanagem. Tive uma doença. Deus não está de sacanagem. Fui traído. Fui humilhado publicamente. Fui preterido. Deus não está de sacanagem. É você olhar o mal do mundo e não acreditar que a fonte do mal do mundo é Deus, ainda que lhe pareça isso, entendeu? É acreditar que Deus não é mal. Pronto. O lance é esse. É acreditar de verdade e viver de verdade como se Deus não fosse mal. Isso significa confiar plenamente nas disposições da providência, ainda que elas tragam um certo desagrado, ainda que elas não sejam prazerosas, ainda inclusive que elas venham com uma nota de dor e de angústia, mas sempre sabendo que existe um bem sobre aquilo, porque a fonte de onde aquilo veio é Deus que é bom, entendeu? Santa Teresinha costumava dizer que o que agradava a Deus era você amar a própria pequenez e ter uma confiança cega na misericórdia dele. O que essa santa mística quis dizer pra gente? Veja, confiança cega é o seguinte: imagine que tudo à sua volta esteja uma desgraça. Você está vendo mal em toda a área da sua vida. Você olha para um lado, o seu relacionamento ou a ausência dele está uma porcaria. Você olha para o outro, tem o seu passado que é cheio de traumas, cheio de coisas que aconteceram, também é uma confusão dos diabos. Aí você olha para o seu futuro, os seus sonhos, está tudo muito distante, você não tem força para retomar o que queria, é só frustração. Olha, você está rodeado de coisa ruim. A confiança cega é você olhar para todas essas coisas e dizer assim: isso é a aparência de mal. Parece mal, eu sinto como mal, me pesa como mal, mas eu sei que quem está na condução de tudo isso é uma pessoa infinitamente boa.
E quando você pensa assim, você começa a desenvolver um olhar de fé sobre os eventos da sua vida. Por quê? Porque não há razões aparentes para confiar. Realmente está tudo uma desgraça, muitas coisas estão uma desgraça. O cara está lá tendo ansiedade, pânico, depressão, está tudo muito ruim. Só que você não está caminhando baseando-se no que você está vendo com os olhos. Você está vendo isso, ansiedade, pânico, depressão. Mas você está olhando com olhos de fé. Isso significa dizer que você está rasgando o véu dessas aparências más para olhar a vontade bondosa, providencial por trás de tudo isso, entendeu? Ou seja, você começa a desenvolver um olhar espiritual sobre a vida. E aí o escândalo do mal tende a diminuir, porque não importa o mal aparente, nem o tamanho do mal, você não se dobra ao tamanho do mal, porque você não está olhando para ele, meu Deus do céu. Você está olhando para uma coisa que está além dele, porque você está vendo aquilo com olhos espirituais, sabe? Esse olhar espiritual torna a atitude de muitas pessoas que o possuem meio inexplicáveis, sabe? Até meio loucas e até ofensivas em um certo sentido. Você pega, sei lá, Jeremias, o povo de Israel foi levado de cativeiro, em cativeiro, as cidades arrasadas, tem corpos na rua, mulheres violentadas, homens mortos, e Jeremias diz lá, alegre-se Sião. Hã? Tu tá vendo não, meu irmão? Tu não tá vendo o que acabou de acontecer, não? Como assim, alegre-se Sião no seu Deus? Olha, tem gente morta na rua apodrecendo, cara. Tu tá louco, é? Ou então Jó lá, dizendo, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, enquanto estava coberto de chagas e tal. Veja, essas pessoas, e eu tenho certeza que vocês têm muitos exemplos próximos de gente que padeceu grandes dores e estava com uma serenidade que não fazia sentido. Estava com alegria que não fazia sentido. Por que essas pessoas tinham isso? Porque desenvolver esse olhar espiritual, de ver para além da aparência do mal e confiar um pouco mais na bondade providencial. É basicamente isso. É isso que a gente chama de fé, entendeu? É seguir o exemplo do que disse a grande Terezinha lá no seu diário, né? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu amo minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. Então, esse medo que você sente é um medo compartilhado. A humanidade inteira sentiu e sentirá até o final dos tempos, porque é um defeito fundamental, estrutural da nossa psique, entendeu? A gente olha para Deus e se ressente, a gente olha para Deus e tem medo e acha que ele é mentiroso e acha que ele está à espreita, só aguardando o momento de puxar o tapete. Entendeu? Essa é a sensação que a gente tem. Só que temos que lutar contra isso, né? Daí, novamente, insistir na frase, Deus não está de sacanagem. Deus não está de sacanagem. Dizer todo dia, o dia todo. Deus não está de sacanagem.